Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. É muito bom estar junto com vocês e tenho certeza que Deus já está trabalhando no seu coração. Abra bem seu coração, permita que Ele trabalhe em você. Deixa Deus agir com poder e com autoridade no seu coração. Hoje é dia 3 de julho de 2024. 3 de julho de 2024. Hoje é quarta-feira abençoada. Quarta-feira abençoada, quarta-feira cheia da glória do Senhor. Abra bem o seu coração, deixa Deus agir, porque Ele tem algo especial na sua vida. Amém? Ô, Ana Magalhães! Boa noite, Ana Magalhães. Você hoje pegou a chave e disse, hoje eu vou abrir a porta da live. E você entrou, você foi a primeira a entrar na live. Boa noite, Ana Magalhães. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Nossa, que boa noite animado foi Na isso. paz do Senhor, pastor. Oh, meu Deus do céu. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui para mais uma noite de bênçãos na presença do Senhor, né? Tava devendo, né, Ana? Fazia tempo que tu não entrava, não pegava a chave da live, você não abria a live, né? Fazia tempo. Mas tá aí, né? Para a glória de Jesus, tá aí junto conosco nessa noite e Deus tem uma bênção toda especial para a nossa vida. Amém. Vamos abrir o coração, vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Hoje o assunto é palpitante, é um assunto abençoado. Amém? Adélcio, meu amigo, boa noite. Boa noite, Meire. Um abraço para a mamãe, Meire. A irmã Gessi, dá um abraço da irmã Gessi. Um abraço do meu amigo Zeca. Um abraço aí para a família, em nome de Jesus. Amém? Estamos todo mundo junto. Baixada Santista. Amém? Boa noite, Cubatão. Boa noite, Santos. Boa noite, São Vicente. Boa noite, Praia Grande. Boa noite, Guarujá. Boa noite, Bertioga. Boa noite, toda a Baixada Santista. Nós estamos aqui cansados, mas alegres. Amém. Amém. Um abraço, irmã Gessi. Um abraço. A mamãe da Meire aí. Um abraço no nome do Senhor Jesus. Pessoal, nós vamos hoje estudar Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. 6 do 1 ao 4. E tem como tema pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Aproveita e chama o teu filho para a live, vai ser muito bom ele participar da live, tá bem? Ouvir esse comentário de hoje vai ser muito bom para o seu filho, tá bem? Professor, como é que é? Pais e filhos vivendo o quê? Segundo a direção de Deus. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Amém? Vamos lá. Filhos. Efésios 6, versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: façam isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo
na terra. Aleluia. Isso aqui está no mandamento, lá nos 10 mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, para que você vá bem, né, e corra tudo bem na terra para você. É um mandamento que vem com uma promessa. Amém? É uma bênção, uma bênção. Versículo 4. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Amém? Você não pode tratar o teu filho de uma maneira que ele fique irritado. Apesar que muitas das vezes você não precisa fazer nada. O filho já é irritado por conta própria. Amém? Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Mas o filho é uma bênção, né? O filho pode ser irritadinho, mas ele é uma bênção. Vamos lá. Então, para quem está chegando agora, para quem nunca entrou na live, amém? Eu leio um comentário, eu vou ler literalmente um comentário, e depois vou fazer um trabalho de facilitação. Eu vou esmiuçar junto com vocês. Amém? Vou picar a comida, amassar, picar, deixar bem mastigável. Amém? Para você. Vamos lá. O comentário começa assim. 2 palavras resumem o dever dos filhos para com os pais. 2 palavras resumem o dever dos filhos para com os pais. Obediência e honra. Obediência e honra. Amém? Obediência é até fácil discernir. Mas e a honra? Como é que você enxerga a honra, pastora Renata? Quando é que você se sente honrada pela sua filha? Quando ela me respeita e me ama. Amém. Quando ela te respeita e te ama. O respeito é a prova da honra. É a prova da honra, né? Não ficar batendo boca na frente dos outros, não é verdade? Desafiando a gente. Desafiando. Desafiando a nossa autoridade. Isso. Apesar que a gente também não somos perfeitos, né? Mas mesmo que a gente erre, não pode bater boca com o pai na frente dos outros, da mãe, né? Do pai e da mãe na frente dos outros. Porque aí os outros vão achar que esse filho não honra o pai, né? Mas depois, em particular, o filho pode chamar a atenção do pai. Olha, deu vontade de desonrar o senhor na frente de todo mundo, porque a forma que o senhor falou comigo, ou a forma que a senhora falou comigo, eu não gostei. Eu acho que foi muito exagerada, sei lá eu, né? Aí o filho também tem o direito de falar. Amém? Ele respeitou, ele honrou, amém? Mas ele foi ofendido, né? Então ele tem o direito. Agora, quando ele é ofendido e bate boca na frente de todo mundo, ele vai estar desonrando seu pai ali, desonrando a sua mãe. Amém? É muito importante entender isso, tá? Não que o filho não tenha direito de corrigir o pai e a mãe na hora que ele tá falando ali e um não está gostando. Tem o direito, mas em particular, né? Num lugar em particular. E o pai e a mãe também tem que vigiar para não ficar chamando o filho da frente de todo mundo, né? Chamando a atenção do filho da frente de todo mundo, porque isso também vai provocar a ira do filho, vai provocar aí um desgaste à toa. Vamos lá. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano o regime do pater potestas. Amém? Olha, amado, eu vou ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar a respeito do pater potestas. Amém? Eu estava fiquei estudando entre ontem e hoje, e eu fiquei aqui vendo como que era o tratamento dos pais com os filhos no tempo do Império Romano. Olha, eu vou te dizer que chegava ao ponto até de ser cruel o tratamento. Olha aqui, ó. O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Podia casá-lo, amém? O filho tinha que obedecer
com quem o pai quisesse que ele casasse, né? Não adianta dizer que é feio, horroroso, que não gostou. Se o pai falou que tem que casar, no Império Romano era assim, tem que casar, porque isso é uma honra para o pai. E o filho não podia desonrar o pai de jeito nenhum. O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Podia casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até mesmo matá-lo. Olha, era um direito absoluto sobre o filho. Amém? No Império Romano, o que imperava era o regime do pater potestas. O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Amém? Você prestou atenção, pastor Renata? Antigamente, né, os pais, eles tinham autoridade, né? É. Para bater, para... No Império Romano, o tratamento do pai com o filho era muito cruel, né? Muito duro para um filho. Né? E o filho tinha que viver 24 horas pianinho, né? 24, não tinha liberdade nem de expressar. Se o pai não gostasse, era um perigo. Amém? Bem, pessoal, isso era no Império Romano. Hoje, vivemos outro extremo. O ano de 1960 irrompeu com os hippies, o movimento de contracultura. Aí eu me lembro dos hippies. No meu tempo tinha muito hippie na rua, muito hippie na praia. Né? Os hippies rodavam o mundo. Né? Tinha hippie de vários lugares da América do Sul, da América Latina. Ia para o Brasil, do Brasil ia para outros lugares também. O movimento hippie, o movimento da liberdade. Né? Era um movimento de contracultura. Vamos lá. Os jovens revoltaram-se contra a autoridade dos pais e rebelaram-se contra toda sorte de autoridade institucional. O apóstolo Paulo diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência da sociedade. E aí vai 2 versículos para a gente já ler, amém? Para a gente ler. Então o apóstolo Paulo identifica que a desobediência aos pais, não é isso? É um sinal evidente de decadência da sociedade. Vamos dar uma olhada em Romanos 1,30. Romanos 1,30 diz assim: presta atenção aí, pastor Renato, para discutir esse assunto aqui. Romanos 1,30 diz assim, ó. Eu vou começar no 29, tá? E depois eu vou pro 30. Então, 29. Romanos 1, 29 e depois o 30. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal e desobedecem aos pais. São imorais, o 31. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Amém? São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Amém? Então, esse é o que Paulo evidencia na decadência da sociedade que ele vivia. Dá certo? Então vamos lá. 2 Timóteo 3,2. 2 Timóteo 3,2. Vamos lá. 2 Timóteo 3,2 diz assim: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos,
desobediente aos seus pais e não terão respeito pela religião. Amém? Aqui já é Paulo falando, amém, dos últimos tempos, os tempos difíceis, os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? É um sinal evidente da decadência da sociedade. É o lugar certo para a investida do espírito do anticristo. Amém? A sociedade moderna ela está sendo preparada para a investida do anticristo. Amém? Esse tipo de comportamento que Paulo já falava no tempo dele, amém, está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo isso aí diante de nós. Se nosso cristianismo, continuando aqui, se nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Amém? Eu achei interessante essa expressão e essa frase aqui, amém? Porque ela é um despertamento, um alerta para nós pastores e para a igreja. Qual é o cristianismo que nós estamos ensinando e pregando na igreja? Será que é um cristianismo capaz de mudar nosso relacionamento com a família? Amém? Será que esse é o cristianismo que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando? Um cristianismo capaz de mudar o nosso relacionamento com a família? Eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. A gente lida muito com separação de casamento, briga dentro de lares, de família. A gente lida muito com situação de família. E o que a gente percebe, amém, é que a maioria dos casamentos, o pai e a mãe não sabem nem qual é o seu papel dentro da família. Amém? Na verdade, não sabe nem o que é família. Não sabe nem o que é casamento, pastor. Não sabe nem o que é família, não sabe nem de onde ela veio. Amém? Tá? Às vezes a cabeça está tão envolvida com sexo, tá? As pessoas acham que família é o homem e a mulher viver fazendo sexo. E não sabem o que é casamento. Tá? Amém? Para começar, a família é uma instituição divina. Foi a primeira instituição de Deus. Amém? A família ela é o retrato do reino de Deus. Tá? A primeira família no universo é a família de Deus. Pai e filho. Amém? Pai e filho. Né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. Amém? A palavra pai e filho denota o quê? Uma família. Tá? Uma família. Tá certo? Então, a família, quando ela se humaniza em Adão e Eva, isso já era parte de um pensamento de reino de Deus. Amém? A família era uma instituição. Ela é uma instituição. Tá? A família é uma instituição humana de Deus. Assim como a igreja é uma instituição espiritual de Deus. Amém? Porque a igreja é a família de Deus espiritual. Amém? Tá? Então, às vezes a família está falida porque não sabe, amém? O casal, o grupo familiar, não sabe nem o que quer dizer família e não sabe nem porque casou. Tá? Esse que é o problema. Continuando. É impossível ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito sem obedecer aos pais. Amém? Isso quer dizer o quê? Que todo jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito, amém? Tá? Ele tem uma marca. E essa marca é obediência aos pais. Tá certo? Filho que se diz cheio do Espírito Santo, mas não é obediente ao pai, amém? Não é cheio do Espírito Santo. Tá? Então, bom, o filho pode falar em língua, pular na igreja, gritar, cantar e fazer a igreja tremer, amém? Pode pregar de uma maneira tremenda, poderosa,
Mas se ele não é obediente ao pai, amém? É carne pura. Não é, ele não tem vida com Deus. Ele precisa se consertar com o pai e com a mãe. Tá? Essa que é a verdade. Continuando. Certa feita, Mahatma Gandhi, o Gandhi, né, abordou um bêbado que entoava canções elogiando como líder pacifista indiano. Ele cantava, amém, exaltava o Gandhi como um líder pacifista indiano. Mas o Gandhi foi lá e repreendeu ele. O que o Gandhi falou? Ele repreendeu firmemente o bêbado com essas palavras: você é do tipo que entoa canções a mim, mas não obedece os meus ensinamentos. Bem? Então pode cantar bonito, pode cantar lindo, amém? Pode pregar, né? Com eloquência, mas se não é obediente aos pais, amém, não está obedecendo a palavra de Deus. Então você só está, amém, só está aí só se expressando sem viver a palavra de verdade. Amém? Lloyd Jones é de opinião que pais e filhos cristãos, famílias cristãos, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferentes. Né? Pais e filhos cristãos, famílias cristãs, amém? Têm a oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferente. Pai, mãe, filhos cristãos, amém, revelam a diferença. Influenciam o mundo com a sua diferença. Amém? O testemunho é muito forte de Cristo na vida desse pai, na vida dessa mãe e na vida desse filho. Podemos ser verdadeiros evangelistas mostrando essa disciplina, essa lei e ordem, essa relação correta entre pais e filhos. Podemos ser instrumentos das mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E é exatamente isso que Deus quer, né, pastora Renata? Que o pai e a mãe saibam tratar com responsabilidade o seu filho, saiba lidar, amém? O filho saiba o seu lugar, a sua posição dentro da família, na obediência aos seus pais, amém? Tá? Isso não quer dizer que o pai e a mãe é perfeito, nem que o filho é perfeito. Nós temos que entender que pai, mãe e filhos são imperfeitos, amém? Mas se andar dentro da palavra, alinhado com a palavra, a perfeição chega. Amém? A palavra vai nos alinhando. E isso é muito bom. Por quê? Porque traz as bênçãos de Deus para a família. Quem ganha com isso é a família. Vamos lá. Essa foi a introdução daquilo que nós estamos estudando. Agora vamos para o primeiro tópico. O dever dos filhos com os pais. O dever dos filhos com os pais. Pastora Renata. Amém? É o dever dos filhos com os pais. Vamos lá. O apóstolo menciona 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. E são esses 3. A natureza, a lei e o evangelho. Amém? A natureza, a lei e o evangelho. Vamos lá, vamos aprender, né? Vamos aprender aqui. Em primeiro lugar, a natureza. A natureza. Efésios 6:1. Olha o que diz aqui, ó. Vamos voltar lá para Efésios 6:1.
diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Amém? Deus já fez o filho ter na sua natureza o desejo de obedecer o pai. Amém? Está embutido na natureza do filho ser obediente ao pai. Tá? E o que faz o filho desobedecer o pai? O pecado. O pecado que contaminou a natureza, amém? Faz o filho desobedecer ao pai. Mas vamos lá. Filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, pois isso é justo, isso é correto. Diz mais, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza, é o que eu acabei de falar. Foi implantada na natureza humana do filho. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Os moralistas, pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, chineses, japoneses e coreanos, as grandes religiões como confucionismo, budismo e islamismo, também defendem essa bandeira. Amém? Já faz parte da sociedade. Lloyd Jones tem razão quando diz que é algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. Amém? Os filhos desobedecerem aos pais é algo antinatural. Tá? Amém? É um efeito do pecado. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. E o final dos fins do tempo. Amém? Nós já lemos já Romanos 1, 28, 30 e o 2 Timóteo 1, 3, 2 Timóteo 3, do 1 ao 3, que fala a respeito disso. Então esse é o primeiro ponto do primeiro tópico, o dever dos filhos. E o primeiro motivo, amém, que deve levar os filhos a ser obedientes aos pais é a natureza, é algo natural, é algo que já foi implantado por Deus na sua natureza. Vamos para o segundo motivo, pessoal. O segundo motivo é a lei. Está escrito na lei, está escrito lá nos 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. Como diz as escrituras, respeita o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Amém? Então, é a lei, né? Está na lei, está escrito lá, é o primeiro, é o mandamento da lei, né? Honrar é mais do que obedecer. E eu já vou ler já esse texto aqui. Amém? Êxodo 20, versículo 12 e Deuteronômio 5, 16. Os filhos não devem prestar sua obediência aos pais, mas também devotar amor, respeito e cuidado a eles. Amém? Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devotar amor, amém? Respeito e cuidado a eles. É possível obedecer sem honrar. Tem filho que obedece, mas na hora de honrar não honra. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Acho isso muito importante a gente guardar no coração. Amém? Tá? Os filhos não devem prestar sua obediência aos pais, mas também honrar de que maneira? Devotando amor, amém? Respeitando, tendo cuidado por eles, tá? Amém? E tomar cuidado, porque pode obedecer, mas não pode honrar. O irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não o honrava. Olha que coisa interessante, pessoal. Nunca parei para pensar nisso. Amém? Pastor Renata, me ajuda aí. Você algum dia parou para pensar que o irmão do filho pródigo,
Ele era obediente ao pai, mas não honrava o pai? É isso mesmo. Uhum. Ele só obedecia, né? Exatamente. Mas ele não cumpria com o dever de amar, né? Isso. De respeitar e ter cuidado por eles. Ter cuidado por eles, isso aí. Exatamente. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, Verdade. mas jamais os presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Amém? Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Honrar pai e mãe é honrar a Viu, Deus. pastor? Mas tem filho que fala assim, ó. Ah, mas como é que eu vou honrar meu pai, minha mãe, se eles não merecem, se eles não fizeram por onde? Independente do que eles estão fazendo, né, pastor? Você, como filho, tem obrigação de fazer a sua parte. É a tua parte, né? Você faça a sua parte porque você está fazendo para com Deus, entendeu? Para não ficar em falta com Deus. Porque mesmo que o pai e a mãe não mereçam, mas você vai dar conta da tua desobediência ao pai ou mãe. Exatamente. Êxodo 20, versículo 12, diz assim. É o mandamento. Onde é que está o mandamento? Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Né? E eu acho que o Deuteronômio 5,16 é a repetição. Deuteronômio 5,16. Deuteronômio 5,16 diz assim. É a repetição desse meu mandamento. Respeite seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. 5,16 de Deuteronômio. Amém? Levítico 19. Qual é o Levítico? Levítico 19, do 1 ao 3, diz assim. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Aleluia. Está aqui novamente, né? A repetição. Cada um respeita a sua mãe e o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. A desonra aos pais era um pecado punido até com morte. Olha aí, ó. A desonra aos pais era um pecado punido até com morte. Levítico 20, versículo 9. Levítico 20, versículo 9. Diz assim: a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. O negócio é mais sério que você pode se imaginar, né? Todo o respeito do mundo para o pai e para a mãe. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Pode ser que o homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem depois de ser castigado. Pode ser que você tenha aí um filho rebelde, né? Pode ser que o homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais, olha como é que era tratado, filho, olha como era tratado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Meu pai do céu, gasta dinheiro à toa
e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Para criar temor, né? Criar temor nos filhos. Já pensou, amado? Já pensou se isso acontece hoje? Já pensou? Parou para pensar nisso? Meu Pai do céu. Amém? E arrestar poucos filhos da terra. Oh, meu Deus. Se o pai chegasse no conselho de anciões da época, né? E dissesse isso, já pensou? O nosso filho é teimoso e rebelde. Meu pai, olha aí, ó, ele não nos obedece, amém? Gasta dinheiro à toa e é beberrão. Isso aqui já era motivo de ser apedrejado e sentenciado à morte. Amém? Já pensou, meu amado? Só Jesus na causa. Olha, quase um filho aqui. Muitos têm que dar graças a Deus por existir Jesus, viu? Que Jesus, ele, amém, nos trouxe aí uma nova visão sobre os mandamentos. Vamos lá. Grande foi a libertação, né? Então já lemos aí o Deuteronômio 21, 18 a 21. Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Resistir à autoridade do pai é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Amém? Muito sério isso aqui. Honrar pai e mãe traz benefícios, como nós já lemos aqui. Tá? Vida longa, né? Isso, vida longa, uma vida abençoada na terra. Vamos lá. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. Aí, você quer filho? Amém? Você quer prosperar? Você quer ter vida longa? Seja obediente a seu pai e a sua mãe. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Bênçãos espirituais em Cristo. O filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes. Primeiro, ouvir os pais. Quantos desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem os pais? Amém? Então, meu filho, você que é filho, você que é jovem ainda aí, obedeça ao seu pai. Amém? Teu pai muitas vezes tem a palavra para evitar um desastre na tua vida. Teu pai e a tua mãe às vezes pode te dar um bom direcionamento para um bom casamento, né? Amém? Pode evitar muitas perdas, pode evitar lágrimas, né? Pode evitar tua morte precipitada. Ah, se os filhos obedecessem, né? Que bênção que seria. Segundo exemplo de algo importante que o filho precisa ouvir. Ter cuidado com as seduções. Amém? O mundo traz muita coisa que seduz. Eu quero compartilhar Provérbios 1, versículo 10. Provérbios 1, versículo 10. Vamos dar uma olhada? Provérbios 1, versículo 10. Diz assim: Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Amém? Tá? O que você pode ser tentado por pessoas, por homens perversos?
também tem mulher perversa, não é só homem não, viu? É muito. Amém? Você pode ser tentado a se drogar, a fazer sexo fora dos propósitos de Deus. Amém? A ter namoros com pessoas levianas, tá? Você pode abandonar a igreja, você pode, amém, abandonar amigos, tá? Tudo por causa de uma influência de um homem perverso ou de uma mulher perversa. Então, vigie. Esse é o segundo ponto. Amém? A lei, tá? Obedeça teu pai e tua mãe, porque está na tua natureza, porque está na lei de Deus. Terceiro, amém? Você tem que obedecer o teu pai e tua mãe, porque está no Evangelho. O Evangelho também fala de obedecer pai e mãe. O próprio Efésios 6:1 fala sobre isso, né? Filhos, sede obediente a vossos pais. Colossenses 3:20. Olha o que diz Colossenses 3:20. Colossenses 3:20 diz assim. Vamos lá. Colossenses 3:20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Amém? Já viu, pastor Renato? Que versículo bonito para um filho. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. Olha aí, tá vendo? Agrada a Deus, né, pastor? Exatamente. Deus se agrada, né, com a obediência dos filhos aos pais. É, não é? Está agradando a Deus. Exatamente. Agora, mas também tem o 21 aqui, né? O 21 na relação do pai com o filho. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Pessoal? O filho não pode ficar desanimado. Na verdade, o pai e a mãe tem que estar sempre incentivando o filho para que ele não desanime com a vida. Porque ele é muito tentado a desanimar. Essa é a verdade. Vamos lá. Colossenses 3:20 fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Já Efésios 6:1 equilibra a ordem dizendo que devem obedecer ao Senhor. O que Paulo está ensinando? Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Amém? Porque se os pais são servos de Cristo, devem ser respeitados e obedecidos. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que tem com Cristo. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude de seu propósito original. Nosso relacionamento familiar é restaurado, porque estamos no Senhor. Porque estamos em Cristo, nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos aprendem a obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Por isso que é muito importante o pai e a mãe, amém, estar na igreja, obedecer a palavra de Deus, amém, obedecer Cristo, né? É muito mais fácil para um filho obedecer um pai e uma mãe quando ela é obediente, quando eles são obedientes à palavra de Deus. Não é verdade? Tá? Então eu sugiro você, papai, você, mamãe, amém? Principalmente você que está desviado, você que está afastado do caminho do Senhor. Amém? Às vezes teu filho está rebelde, teu filho não está obedecendo você, porque ele não vê exemplo em você. Porque ele não está vendo em você um exemplo a ser seguido. E isso é muito sério. Amém? Os filhos têm o pai e a mãe como espelho, como referência. Amém? Tá? E qual é a tua influência como pai e como mãe que você exerce sobre o teu filho? Amém? Um pai mundano
uma mãe mundana, ô meu irmão e minha irmã, meu amigo, muda o teu comportamento, amém? Ande dentro da palavra, ande nos trilhos do Antigo e do Novo Testamento, que é a palavra de Deus, amém? E pode ter certeza que a tua família, ela vai, amém, caminhar em direção às coisas boas que Deus tem preparado para ela. Amém? Então tá aí, nós encerramos hoje essa parte aqui, que o tema da nossa lição é esse aqui, né? O pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Hoje nós entramos na introdução, hoje nós entramos no primeiro tópico, amém? Que é o dever dos filhos com os pais, tá? Falamos da natureza, falamos da lei e do evangelho, amém? Que são os 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. Aquilo que eles já têm natural dentro deles, dado por Deus, obedecer ao pai, obedecer à mãe, aquilo que a lei fala e aquilo que o evangelho expressa. Amém? Tá? Amém? Isso se torna um dever do filho obedecer o pai e a mãe. Semana que vem a gente vai falar do dever dos pais com os filhos. Dever dos pais com os filhos. Amém? Aleluia. Semana que vem é dia 10. Dia 10 de julho. O dever dos pais com os filhos. Pastor Renata, quer acrescentar alguma coisa? Não, porque já falou tudo, né? Foi bom. Já falou tudo, já. Entendeu? Vamos continuar. E tem filhos que acham que depois que casa, o pai também e a mãe não tem mais voz sobre ele. Entendeu, pastor? Ou então ficou de maior, quem manda na minha vida agora sou eu que respondo. Tudo bem, você responde, mas não custa você ouvir o conselho do pai ou da mamãe. Ah, eu sou independente, a minha vida é eu que me sustenta, é eu que tenho a minha vida. Então, meu pai e minha mãe, o que eles falam para mim não serve. Serve sim, porque conselho de pai e de mãe, pastor, se não ouvir, se não der ouvido, vai sofrer as consequências lá na frente. Eu soube de um caso esses dias, que teve um rapaz que ele começou a namorar com uma moça. E o pai dele, pastor, crente, falou, não casa com essa moça. Essa moça não tem nada que ver com a sua vida. Ele teimou, casou com ela, viveu uns aninhos. Agora há pouco, a moça deu um pontapé nele. Exatamente. E o pai, antes de morrer, o pai viu isso. Se ele tivesse dado ouvido ao pai, não é? Talvez ele não tinha sofrido essas consequências. Eu tenho uma visão assim, pastor, ó. É o seguinte. E quando estiver debaixo da cobertura da casa, aqui dentro da nossa casa, da casa do pai e da mãe, o filho tem obrigação, é obrigação do filho obedecer e honrar. Isso. Amém? Tá? Na medida que ele vai adquirindo independência, Isso. amém? Tá? Ele vai se tornando uma pessoa responsável, tá? Ele vai tomando decisões, amém? Maduras. A gente vai percebendo a maturidade dele. Isso. O pai e a mãe vai soltando naturalmente o filho, Isso. tá? Mas ele continua debaixo da cobertura do pai e da mãe, e ele deve obediência e honra ao pai e à mãe. Quando ele casa, ele vai formar uma nova família, tá? A obediência, amém? Eu chamo isso de obediência inteligente. Se ele for inteligente, ele vai levar a obediência para ele, dentro dele, amém? Mesmo morando numa nova família, tá? Mas a honra continua sendo a obrigação do filho, mesmo quando ele sai de dentro de casa, amém? Ele saiu, formou uma nova família, amém? A obrigação dele obedecer é pela forma inteligente. Se ele for inteligente, ele vai continuar honrando o pai e obedecendo o pai e a mãe. Amém? Tá? E agora honrar, ele vai ter que honrar mesmo. Até a morte, honrar o pai e a mãe.
Tá? É isso que eu enxergo, mesmo depois que ele sai de dentro de casa. Tá? Agora, a maturidade leva ele a tomar decisões por conta dele. Amém? E o pai e a mãe apenas estão ali para orientar, né? Porque não precisa o pai e a mãe ficar no pé de uma pessoa já madura, que já está ciente da vida, que já sabe tomar suas decisões. Mas o pai e a mãe estão sempre ali, amém? Pronto a dar um bom conselho para o filho, amém? Se ele for inteligente e exerça a obediência com inteligência, amém? Ele vai honrar o pai e buscar o pai e a mãe para um conselho, amém? Para suas decisões. Deus abençoe, pastor Renato, faz uma oração para te encerrar. Senhor meu Deus, queremos te louvar e te agradecer por este ensinamento. Continua conosco, Pai. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Os que entraram depois aqui não pude dar boa noite. O Ramos, a irmã Fátima, a Beth, né? Tem algumas pessoas que entraram e eu não dei boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, 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 com glória, triunfo. Tchau, pessoal.